Você sabe quais são as vantagens de você resolver o cubo mágico? Bem, hoje a gente vai discutir algumas dessas vantagens que você adquire ao saber resolver esse pequeno puzzlezinho aqui que todo mundo já conhece. Então vamos lá. Primeira vantagem que você adquire: memória. Isso parece até um pouco contraditório vindo de mim, porque quem me conhece sabe que eu sou um desmemoriado da pega. Mas, quando você resolve o cubo mágico, você treina um pouco de memória. Você vai treinando porque você vai ter que memorizar onde é que estão certas peças. E não é memorizar, por favor, quem esteja assistindo esse vídeo que ainda não saiba montar cubo mágico, não ache que seja memorizar no sentido de, eu vou ter que decorar onde está cada peça do cubo mágico para conseguir resolver ele. Não, muito pelo contrário. Você vai fazer isso de forma processual. Só que, por exemplo, conforme você vai avançando, você vai vendo que tem certos tipos de coisa que você consegue fazer simplesmente, tipo, tem certos algoritmos que você vai acabar memorizando para você conseguir ficar mais rápido. Tem certas coisas que vão te ajudar muito mais se você tiver memorizado, sabe? Então, por exemplo, eu já fiz um vídeo curto sobre... Fiz um vídeo brincando quando eu fiz o vídeo dizendo que ia fazer o tutorial, onde eu mostrava que no processo de resolver o cubo avançado, você tem alguns passos, um passo a passo. E lá tem F2L, que é quando você resolve as duas primeiras camadas de uma vez só, após a cruz. F2L. Você tem OLL, a última camada, você alinhar ela, deixar ela toda assim, ó. E PLL, que é quando você alinha, você permuta, no caso, as últimas. Um exemplo de PLL. Essa daqui. Onde você tem... Essa aqui, inclusive, é a minha favorita, por isso que eu fiz ela de primeira. É um exemplo de algoritmo, onde você vai resolver a última aqui, ó. Já tá todos certinhos aqui. E a última tá aqui, ó. Você precisa fazer uma permutaçãozinha de algumas peças. E aí, tem o algoritmo todo certinho pra você poder fazer e concluir. Da mesma forma, obviamente, tem outros algoritmos. Por exemplo, esse algoritmo aqui. Permuta só esses meios. E você lembrando, você decorando eles, você memorizando, que decorar eu acho um pouquinho feio. Você memorizando esses algoritmos, você vai estar esforçando sua mente e tudo mais. E até lembrando os próprios algoritmos de resolução do cubo. Você vai estar esforçando sua mente, você vai estar esforçando sua memória. E isso ajuda a sua memória a ser fortalecida. Você vai estar estimulando ela. E isso nos puxa para a segundo benefício que você ganha montando cubo mágico, que é aumento de raciocínio lógico. E se a memória já ajuda quando você decora o algoritmo, cara, o raciocínio lógico, ele ajuda no seguinte, por exemplo, se você tem um algoritmo onde você aprendeu a fazer... Um algoritmo que tá no método básico, é o Sunny, que é esse algoritmozinho aqui, ó, ele ficou invertido. Esse algoritmozinho aqui, ó, Sunny, ele parece um peixinho e no método básico a gente vai resolver ele quando ele estiver desse ladinho aqui, ó, que pra gente ele vai estar do lado direito, mas aqui pra vocês ele vai estar do lado esquerdo, creio eu. Tá do meu lado esquerdo, então acho que pra vocês vai estar do lado direito. Bem, a gente vai resolver quando ele estiver dessa forma. É óbvio que vai estar do lado direito pra vocês, esqueci que o tablet inverte. A gente vai resolver quando ele estiver dessa forma, que a gente vai fazer o algoritmo do sobe, passa, desce, passa, sobe, passa duas vezes, desce. Que aí ele fecha aqui. Só que o que acontece? Se a gente pega esse caso aqui, ó, o mesmo caso, Sunny, só que ao invés dele estar pro lado direito aqui, ele tá pelo lado esquerdo. Poxa, não é muito difícil a gente perceber que se ele, quando ele tá do lado direito, a gente sobe do lado direito, passa de cima, desce do lado direito, passa de cima de novo, sobe, passa duas vezes. Quando ele tá do lado esquerdo, sobe esquerdo, passa, desce esquerdo, passa, sobe, passa duas vezes. O mesmo algoritmo, só que feito do outro lado. Não é difícil perceber. E isso acaba sendo um jogo de raciocínio. Você tá raciocinando, você tá esforçando seu raciocínio lógico a pensar, poxa, será que não tem outra forma para eu não ter que ficar fazendo vários casos até cair
no caso que eu quero? Será que não tem uma forma de eu adiantar? E isso, inclusive, facilita muita coisa, porque tem algoritmo que você aprende a fazer de um lado, mas não aprende a fazer o mesmo algoritmo que eu falei, que é o meu favorito, que é esse daqui, ó. Ele você reconhece porque ele tem uma toda formada, e aqui, ó, do lado dessa que tá toda formada, tem uma com duas, separada dela. E aqui, ó, também tem uma com duas, só que tá colada. Separada. A gente executa o algoritmo exatamente nessa. Puxa aqui pra mim. Executa o algoritmo exatamente nessa. Eu pensei muito bem a posição de fazer pra vocês enxergarem, só pra me perceber que não foi, deu certo. Tem o algoritmo que é irmão. A gente chama muitas vezes de algoritmo irmão, algoritmo gêmeo, que é o algoritmo basicamente espelhado, ou seja, que vale para a esquerda. Aqui nessa daqui, ó, agora tá toda montada e perceba que do lado esquerdo, lado direito, tem as duas que estão coladas e do lado esquerdo tá as duas que não estão coladas. Inclusive esse aqui é meu segundo favorito, até porque esses dois são os dois que eu mais treino. Então, eu tenho uma prática enorme com esses e com o Minerva. Vou falar em prática, eu acabei errando. Com esse daqui e com... Opa! Esse. Inclusive, perdoem eu estar com o feeling um pouquinho ruim, eu acabei de lubrificar esse cubo. Então ainda tô amaciando ele após lubrificação e pegando direito o feeling, porque toda vez que você lubrifica, ele dá uma pesadinha até o lube dar uma sentada de vez. E agora uma terceira característica bem legal de quando você começa a montar cubo mágico. Ele te ajuda com leitura. Pois é, galera. Ele te ajuda com leitura. Principalmente quando você conhece a linguagem de cubo mágico. Por quê? Cara, você vai estar esforçando a memória, que ajuda bastante com leitura, porque quem lê com uma certa frequência, eu hoje em dia dei uma parada. Eu acabei, assumo, fui moleque. Eu dei tô uma ressaca literária já aí de uns 3 anos. Mas quando eu lia, quem lê sabe que às vezes você tá lendo, você esquece completamente o que tinha naquela página, você passa pra próxima e você não entendeu nada, você tem que voltar a reler a página. O raciocínio lógico já ajudaria também na leitura, porque você vai conseguir pegar muito mais rápido o que os personagens estão falando. Eu, por exemplo, eu tenho a coleção do Sherlock, que minha namorada me deu. Então, cara, o esforço do raciocínio lógico, você conseguiria entender um caso dele quando ele explica, assim, ó, não que seja muito difícil entender quando ele explica, mas você entenderia bem mais rápido. E facilita na leitura quando você conhece a linguagem do cubo, por quê? Porque você vai ver aquela linguagem, você vai conseguir ter uma leitura e uma compreensão muito rápida, e vai por mim, é muito fácil se confundir. Eu já sei aquela linguagem há pelo menos uns 2 anos, e até hoje eu me confundo. Tipo, eu vou embaralhar o cubo pela linguagem, e quando eu vou ver, porque tem uma prévia já no aplicativo que eu uso, eu embaralhei errado. Então, quando você está montando o cubo, você também fortalece isso, você fortalece exatamente também esse lado de você ler melhor, você vai ter uma compreensão de leitura, uma interpretação melhor. É claro, vale lembrar que montar cubo não vai te fazer ficar perfeito nessas 3 características que eu citei, não vai, tá bom? Da mesma forma que a gente fala que você comprar um cubo mais caro não vai te fazer acelerar, da mesma forma montar cubo não vai te fazer, nossa, eu vou ser a pessoa com o maior raciocínio do mundo, eu vou ser a pessoa com a melhor memória do mundo, não. Eu vou ser a pessoa que vai ler melhor no mundo, não. Não vai. Mas vai auxiliar. Ah, nossa, meu raciocínio lógico é um pouco ruim. Pô, quando você começar a usar o raciocínio lógico para você poder melhorar coisas no cubo, você vai ver que vai ter outras coisas também que você vai usar o raciocínio lógico para simplificar alguns problemas. Quando você começar a ter uma memória melhor para alguns algoritmos, você vai perceber que, nossa, tipo, eu posso associar esses algoritmos a alguma coisa da vida real, alguma coisa tátil. E quando você começar essa melhoria de leitura das próprias anotações do cubo mágico, você vai perceber que você vai ter uma compreensão mais rápida de texto quando você for ler. Você vai ter uma compreensão razoavelmente mais rápida. Volto a dizer, não vai ser uma melhora da noite pro dia, não vai ser uma melhora perfeita, mas vai ser uma melhora bem legal. E com isso, galera, eu encerro o vídeo aqui. Espero que o vídeo tenha ficado completamente contínuo. Acho que só um pedacinho do começo que foi cortado aí porque eu fiquei calado. Mas espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, já deixe aí essa curtida, deixe seu comentário me dando seu apoio, por favor. Que a gente tá começando, a gente precisa muito, a gente precisa muito do seu apoio. Então, um beijo, galera. Se inscreve, ativa o sininho pra poder receber mais vídeos. E tchau, tchau.